Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo GEL, Grupo de Estudos dos Livros da Codificação do Centro Espírita Luz e Verdade. O CEL, ele fica localizado em Campo Grande, no Zona Oeste do Rio de Janeiro, a rua Vitor Alves, número 229. Hoje estaremos iniciando o capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, parte 1, que é dividido em duas partes. Então, hoje, meus irmãos, faremos um pouquinho diferente. Trouxemos uma página do livro Pão Nosso, a lição número 31, intitulada Com Caridade. Vou estar compartilhando aqui, a Lene vai ler para a gente, depois eu farei a prece inicial. Ok, Lene. Boa noite, gente. Então, como o Adriano falou, vou ler essa página que está lá no livro Pão Nosso, né? Que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, a página a mensagem é a 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, após essa linda mensagem do Espírito Emmanuel, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga, primeiramente, Senhor, para agradecer pela vida, pela oportunidade da experiência na carne, e que possamos, em mais um dia, podermos aproveitar essa imensa oportunidade que temos de fazer o melhor pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que nos cercam. Pedimos, Senhor, proteção, luz, bênçãos e forças para o enfrentamento das nossas dificuldades, discernimento entre as coisas boas e ruins.
Em especial, gostaríamos de pedir pela nossa irmã Elizabeth Franklin Guerra Cornelson, que encontra-se enferma da Covid-19, estendendo esse pedido a todos aqueles irmãos que encontram-se na mesma situação ou apresentando enfermidades diversas. Estendendo também, Senhor, essas preces aos seus familiares, que possam obter forças, fé, coragem para o enfrentamento dessa situação adversa. Enfim, Senhor, esperamos ser merecedores no dia de hoje para que possamos contar com a presença da espiritualidade amiga, nos apoiando na manutenção do estudo de hoje. Contando com a sua bondade, esperamos ter a chance de podermos aqui transmitir aos nossos irmãos os melhores pensamentos e observações. E assim, pedimos permissão, Senhor, para darmos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, hoje, como falamos, estaremos iniciando o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Parte 1, que o estudo é dividido em dois. Eu vou estar aqui partilhando a primeira as primeiras passagens do Evangelho, em que a gente vai estar observando a passagem de Mateus, e aí faremos as reflexões em cima dessa passagem. Deixa eu buscar aqui. Então vamos lá. Vou fazer um pouquinho. Bem, a primeira passagem de Mateus é assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E a segunda passagem: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece um dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então, irmãos, então, nessas duas passagens, a gente observa que, apesar da mensagem da caridade estar presente nesses textos, ela em si não é, nesse momento, não é o mais importante. Está ligado a ela, está ligado no como fazer a caridade, na maneira em que devemos utilizar da caridade para com o próximo. Nós veremos que Kardec irá dedicar, no capítulo 15 desse livro,
né, para tratar especificamente do assunto caridade. Quando ele fala que fora da caridade não há salvação. No ensinamento de hoje, né, analisando as duas passagens do Evangelho, nós podemos extrair, né, algumas informações importantes, né, que nos ajudarão a compreender melhor essas orientações de Jesus, né, justamente para aqueles que pretendem praticar a caridade. A primeira observação, né, que fazemos é que a preocupação, né, com os mais necessitados ela já existia naquela época, né, e era assunto que constava nas antigas escrituras. Né. Quando Jesus ele relaciona, né, lá na primeira passagem, né, a esmola, as boas obras, né, nós podemos entender que esmolar, né, seria cumprir a lei, que fazia parte das práticas religiosas, né, dos judeus, assim como orar e jejuar. Né. Então, inclusive, segundo Saulo César, que é um colaborador da Federação Espírita, ele tem alguns programas, né, na internet também, costuma contribuir bastante com as suas reflexões, e ouvindo um desses programas dele, palestras, e aí ele cita ali, né, algumas particularidades, né, daquela época. Ele cita assim, alguns atos. Né? Por exemplo, uma pessoa que ia lá fazer as compras, né, uma feira, por exemplo, estava lá escolhendo lá figurinos e verduras, e se por acaso, né, uma verdura, por exemplo, caísse no chão, né, a lei dizia que aquele alimento não poderia ser aproveitado. Hoje, por exemplo, seria normal. Você limpa, coloca na bolsa, vai para casa, vai perder mesmo, então, sendo que pela lei, né, aquele alimento que caiu no chão, ele não poderia ser aproveitado. Você teria que doar aos pobres. Ele cita também, por exemplo, na lavoura, né, a pessoa responsável, né, por colher aqueles alimentos, ele poderia colher os alimentos do meio. Os alimentos que brotavam ao redor da lavoura também deveriam ser dedicados, né, aos pobres. O que a gente observa aí, né, ou seja, que são assim, conceitos, né, são hábitos, né, adquiridos, né, mais pela força da lei, ou seja, e naquela época a gente vai observar, né, que a lei mosaica ela estava muito mais relacionada com mandamentos do que propriamente de aprendizado, desenvolvimento moral ou qualquer outra coisa. Né? Lógico que o desenvolvimento moral, ele, para aquela época, ele repercutia também, né, no aprendizado da lei. Porém, a lei ela direcionava para uma ordem. Né? Então, o que a gente observa dessa forma, né, podemos concluir, que o ato de ajudar ele acabou que se perpetuou muito mais por força da obrigação contida na lei do que pela própria preocupação com o próximo, né? Ou seja, pela preocupação em si da pessoa em ajudar. Né? Ou seja, o que acontecia era o apego, né, à lei, fazia-se pela obrigação. Então, isso acabou que se tornou cômodo, né, principalmente para que a gente pode observar aqueles representantes da aristocracia daquela época, né, que, para se mostrarem, né, cumpridores da lei, eles escolhiam hora e local para serem vistos, praticando as boas obras, fazendo questão, por exemplo, né, do testemunho dos homens ao invés da aprovação de Deus. E é isso que Kardec nos traz, essa reflexão da observação de Jesus ao trazer essa mensagem de Mateus, né, chamando a atenção para esse tipo de hábito. Né? É por isso que Jesus ele vai mencionar
a hipocrisia, principalmente vindo das sinagogas, né? Onde se encontravam ali os fariseus e os doutores da lei. A gente já entende que de onde deveria vir o exemplo, né, vinha um mau exemplo. E a gente já estudou lá atrás que os fariseus, os doutores da lei, eles representavam essa aristocracia, eram, naquela época, os beneficiados, tanto pela posição social, e isso lhes dava a condição de terem acesso às escrituras. Então, a alfabetização, as instruções. Então, ou seja, quando Jesus se dirigia a eles como hipócritas, né, era uma maneira de se dirigir ao comportamento, não às pessoas. Jesus nunca ia contra a pessoa em si, porque eles também, né, deveriam ser beneficiados pelas observações de Jesus, mas contra o comportamento, porque o comportamento deles, em muito, prejudicava o próprio desenvolvimento da humanidade. Ou seja, você, ao interpretar uma coisa, saber o que é o certo e o que é errado, né? Dizer que faz uma coisa, mas no fundo do seu coração você faz outra, né? Aquilo ali, ou seja, fazia com que se perpetuasse um tipo de hábito que não levava a nada, não levava ninguém a lugar algum. Ou seja, havia ali uma estagnação do objetivo de Deus, da obra divina, né? E é por isso que Jesus ele vem. Jesus ele vai representar, como já dissemos em alguns estudos anteriores, o divisor de águas. Ele é uma renovação radical, né? Não é à toa que acontece com ele, né, o que aconteceu. Então, ou seja, o próprio povo em si, ou seja, não sabendo o que fazia realmente, né? Jesus, nos seus últimos dias, pediu perdão por nós, porque realmente nós sabíamos o que estávamos fazendo. Pela ignorância, não podíamos acreditar numa pessoa tão boa, tão generosa, né, vir de Deus. Era algo um pouco difícil de se acreditar nisso. Então, ou seja, por isso ele é o divisor de águas, né? Mas era necessário, né, trazer a boa nova. Então, era necessário naquela época, mesmo com poucas condições de entendermos a mensagem, era necessário fazer ali, né, o plantio para que a colheita viesse depois. Então, meus irmãos, Jesus já havia dito, né, eu não vim destruir a lei e os profetas, vim cumpri-los. Nesse sentido, né, quando a gente lembra da segunda passagem de Mateus, quando Jesus cura o leproso e o pede para não dizer quem o fez, depois o pede também para que ele mostrasse, né, para os sacerdotes e oferecesse aquela cura a Moisés, né? Jesus ele quer dizer que as possibilidades, né, nunca deixaram de estar entre os homens. Né? Faltava-lhes a compreensão, a obediência, a fé, a devoção, né? No sentido de que Jesus ele não veio para perturbar a situação, ele fazia, porque obviamente, em termos evolutivos, né, foi o maior representante já encarnado na Terra, então ele fez aquilo e pediu para que aquele, né, curado se mostrasse ao sacerdote para dizer que em Moisés e nas leis, né, nos profetas, encontrava-se a chave, né, para a nossa evolução. Porém, a gente não conseguia, né, ou seja, no caso ali, a observação do sacerdote, era para que eles pudessem entender, né, que a cura não provinha de Jesus, mas a cura provinha de Deus. E que Moisés também era um representante de Deus. Né? Então, ou seja, é uma forma de identificar que o ser humano nunca esteve órfão. E aí,
ou seja, seguindo em frente, né, a forma, né, com que a lei e os profetas estavam sendo interpretados não estava contribuindo em nada para a evolução do ser. Aquele que praticou as boas obras, e voltando, né, à primeira passagem de Mateus, né, aquele que praticou as obras no intuito, né, as boas obras, né, no intuito de ser visto e parabenizado por isso, ele foi recompensado naquele mesmo momento em que foi visto e foi aplaudido. Então Jesus ele faz uma relação, né, da nossa do objetivo que a gente tem em nossas vidas, né? Qual é o sentido que a gente coloca ao sairmos de casa, né? A gente precisa ter decisões na vida, a gente precisa ter um objetivo, né? Se eu saio de casa, eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Eu preciso saber disso antes de sair, né? Então, irmãos, a mesma coisa é colocada, né, nesse sentido da questão da caridade, é que talvez até pela própria condição evolutiva, né, do ser humano naquela época, talvez fosse até um pouco difícil de abstrair um pouco mais, né, dos ensinamentos das antigas escrituras, né, e os tornavam muito apegados à prática exterior, que foi isso que acabou se desenvolvendo naquela época, né? Eles entendiam que estar quites com Deus era justamente praticar aquilo. Porém, como Deus, eles não conseguiam ter a percepção da presença de Deus, né? Eles se sentiam mais contemplados com a visão do homem. E é isso que acaba trazendo, né, essa satisfação, ou seja, é uma satisfação limitada, né? Inclusive, eu ouvi em algum lugar que parece que tinha lugares onde se fazia essa doação, né? E que eles faziam questão de, ao depositar ali na moeda e tal, de fazer o barulho, né? Ou seja, para mostrar do que eles estavam fazendo. Então, ou seja, e aí Jesus ele resume dessa forma, ou seja, se é esse o objetivo em que você está fazendo a sua caridade, então a recompensa ela é imediata. É a visão que você está fazendo. Então, ou seja, Deus não deve mais nada a você no sentido do aproveitamento da sua vida para com as responsabilidades que você tem com a sua vida perante os outros, né? Daí vem o alerta de Jesus. Ou seja, ao praticar a caridade, procure fazê-la em silêncio, sem alarde, né? Porque o verdadeiro objetivo, né, desse ato é amenizar o sofrimento de alguém. E, nesse sentido, né, ou seja, quando a pessoa ela entende isso, talvez aí entra essa questão, ou seja, daquele momento, naquela época, ser difícil abstrair essa mensagem, porém, se não era possível, Jesus veio para isso. Quando a gente falou no início, ou seja, independente da situação, tinha que ter um momento de transição, né, de aprendizado. Então, ou seja, se não tinha antes, passa a ter agora com Jesus. Então, passa a ter a oportunidade de reflexão. Então, quando alguém já passa a fazer a caridade nesse sentido, né, ou seja, objetivando amenizar o sofrimento de alguém, fica claro, né, que a pessoa que ajudou, ela se colocou no lugar daquele que estava precisando. E é por isso que a gente vai observar, né, que Kardec ele não coloca, né, esse texto, esse assunto à toa nesse lugar do nosso livro Evangelho segundo o Espiritismo. Lembramos que há 2
capítulos anteriores, nós estudamos amai o vosso próximo, amai, e agora me ajudem aí. Amai ao próximo como a si mesmo. É tanto amor que Jesus fala que eu até me confundo. Amai o próximo como a si mesmo. E aí a gente vai observar que esse não é o mandamento de Jesus, é o mandamento do Antigo Testamento, a gente já lembrou isso, né? Portanto, estava no Antigo Testamento. E aí a gente lembra lá que Jesus falava também, né? Aprendestes que deveis amar o vosso amigo e odiar o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, deveis amar os vossos inimigos, que é o capítulo depois, é o anterior a esse. Então, amai o vosso próximo como a ti mesmo e amai os vossos inimigos. Então, quer dizer, Jesus ele quer dizer, Kardec ele coloca esses dois assuntos para que a gente possa entender o porquê disso. O Espiritismo nos ajuda bastante no entendimento, né, desse amor, né, que é abstraído do amor que a gente muitas vezes confunde, né, o amor material, paixão, né, essas coisas, não tem nada a ver com isso. Para podermos, hoje, ele aplicar o sentido da caridade, né? Ou seja, como fazer o bom uso, né, da caridade. Então, o que a gente observa, né, quando ele fala isso, né, ele cita ali que, né, a gente tem que tomar cuidado, né? Ou seja, no sentido de que, para não fazer não desperdiçar, né, uma oportunidade, né? Ele coloca para a gente que, assim, quem está ali, né, é um ser humano. Então, ou seja, fazer essa avaliação, né, trazer para a gente essa reflexão, né, isso só é possível quando o ser, né, ele passa a refletir os verdadeiros valores da vida, né, passa a abstrair-se, né, da vida presente, identificar-se com a vida futura. E o espiritismo ele nos ajuda muito, ele contribui muito para esse entendimento, né? Quando reafirma a imortalidade da alma e a reencarnação. Como? Ou seja, ele vai nos conscientizar, né, de que os abastados de hoje, aqueles que realmente têm acesso, né, de hoje, eles poderão ser os necessitados de amanhã. E às vezes nós mesmos. A gente já observou, né, lá nas bem-aventuranças, os motivos das aflições, as causas anteriores, causas atuais das aflições. A gente está em constante evolução, então às vezes a gente adquire alguns débitos e às vezes nós mesmos escolhemos as provas que serão melhores para nós, no sentido da nossa evolução. Então a gente não sabe muito bem, a gente não tem como ter absoluta certeza de como, numa próxima encarnação, né, poderemos ressarcir esses débitos. Então, o Espiritismo nos ajuda dessa forma a encarar aquele que, no momento, né, está na necessidade de uma forma diferente. E, obviamente, a gente vai encarar, né, a vida como contínua, né? Ou seja, sem término. Isso é muito importante. Então, o Espiritismo nos ajuda muito nesse sentido, né? Portanto, né, meus irmãos, assim, tão importante quanto, né, a prática da caridade é a maneira como se pratica a caridade. Não basta doar, é necessário se sensibilizar. E aí Kardec nos diz, né, lá no livro, que a beneficência praticada sem ostentação ela tem duplo mérito, né? Além de ser caridade material, é caridade moral. Por quê? Porque a caridade, a beneficência sem ostentação, ela resguarda a integridade física e emocional do beneficiário, né?
E aí a gente observa muitas vezes que, às vezes, a pessoa, né, ele cita ali aquela época dos fariseus, mas muitas vezes a gente vê isso. Talvez a pessoa não tenha má intenção, tem mau hábito, a gente poderia dizer assim, né? Está fazendo as coisas, aí fotografa, né? Quer mostrar para os outros. Por isso que eu digo mau hábito, porque às vezes a intenção dela não é nem, ou seja, de se autopromover, né? Mas o espiritismo, ele, pelo menos, me ajudou muito nesse sentido, muito mesmo, né? No sentido assim de até entender esse tipo de trabalho, né? Com as experiências dos outros irmãos, como abordar um irmão, né, necessitado. Ou seja, você vai chegar, às vezes a gente chega, geralmente à noite que a gente vai fazer isso, porque, né, de dia fica difícil de encontrá-lo. Não falo mais, estou falando mais a respeito de moradores de rua. Mas, geralmente é à noite, onde as lojas fecham e eles ficam em determinados lugares. Então, às vezes você chega, se dependendo do horário, você vai encontrá-los dormindo. E aí, ou seja, você não sabe qual é a situação daquele irmão, né? Ou seja, primeiro que já é difícil dormir na rua, né? Então a gente vai desmontando certos preconceitos que a gente vai adquirindo. Teve uma vez que teve um irmão que nos pediu prece, uma oração para ele. E ele estava com um hálito realmente alcoolizado, né? E aí ele mesmo, porque essas pessoas, elas, às vezes a gente subestima muito, sabe, a capacidade de raciocínio, de entendimento, subestima muito. E eles mesmos, nas condições em que se encontram, muitos deles eles ficam com um certo constrangimento. Então, esse irmão que pediu a oração, ele falou: você não vai brigar comigo, não, né? Porque eu bebi. Né? E aí, graças a Deus, né? Ou seja, isso foi o ensinamento do Espiritismo, né? Onde a gente não deve julgar. A gente não está ali para julgar a condição da pessoa, nós estamos para levar aquela doação. É uma caridade material. No momento em que ele pede uma oração, é uma oportunidade de você, ou seja, tentar fazer o melhor. Seria uma caridade espiritual. E aí a gente, né, de pronto, falando, a gente não está aqui para julgar o Senhor. Né? Nem podíamos. Então isso é interessante. Uma outra oportunidade, em outro lugar, né, ele também constrangido, né, ele falou para a gente aqui, ele estava num grupo, a gente aqui precisa beber. Porque se a gente não beber, a gente não consegue dormir. E realmente, gente, é difícil você tentar entender como que a pessoa consegue dormir. Carro passando, pessoas passando a toda hora, em qualquer momento você pode ter ali alguém gritando, buzinando. Você não consegue entender como que as pessoas conseguem dormir. E aí, ou seja, eu estou trazendo essas experiências justamente para que a gente possa entender que a gente vai formando preconceitos. Às vezes você, antigamente, né, antes de ter essas experiências, eu também tinha esse pensamento, né? Poxa, a pessoa está com um hálito, né, alcoólico, né? Então, poxa, eu vou dar dinheiro, ele vai usar para beber. Mas, gente, a pessoa que está alcoolizada, ele precisa comer também, porque não vai viver do álcool eternamente, né? Então, acho que o melhor pensamento nesse sentido é: se você está disposto, está com o coração lá, sintonizado, que você deve oferecer o que você tem, mesmo se for dinheiro, você está bem nesse sentido de não importa o destino que ele vai fazer com o que você vai dar, porque aí já é com ele. Aí vem essa questão do não julgamento. Então, o que ele vai fazer com o que você está disposto a dar é problema dele. Né? Então, é nesse sentido que a gente entende essa questão da beneficência praticada sem ostentação, o duplo mérito, né? Ou seja, é caridade material e caridade moral. Ou seja, resguardar a integridade física e emocional daquele irmão. A gente não está ali para julgá-lo.
Nós estamos ali dispostos a levar até ele uma pequena contribuição. E a caridade material, né, ela é a porta de entrada para nós, no sentido de que, se a gente está em evolução, se a gente está em aprendizado, né, a gente deve começar com caridade material mesmo, porque a partir desse momento, desse primeiro contato, essas primeiras experiências, você vai quebrando ali os preconceitos, né, as noções erradas que às vezes a gente tem, e vai, seja, conseguindo, né, superar ali as barreiras, e talvez, quem sabe, no futuro a gente possa vir até a oferecer, dependendo do nosso merecimento, a caridade moral. Né? Então, ou seja, nesse sentido também a gente precisa entender que combater a pobreza, né, ele é um dever de qualquer sociedade. E é por isso que Kardec ele cita, né, no livro também, que sempre que for possível nós devemos substituir, né, a esmola em si, né, pelo serviço. Isso realmente é por que, né, devemos fazer isso? Porque dessa forma nós poderemos propiciar, né, a alguém viver com dignidade. Ou seja, através do trabalho e serviço, a gente consegue fazer com que essa pessoa, mesmo na pobreza, possa viver com dignidade. Ou seja, é através do serviço que ele consegue o seu sustento. Então, irmão, esse é o verdadeiro sentido do não saiba a vossa mão esquerda que dê a vossa mão direita. Então, ou seja, esses pequenos exemplos que a gente traz do dia a dia, né, a gente cita aqui que, infelizmente, essa situação que a gente se encontra, né, colocou muita gente na rua, e aí a gente não tem como fazer esse julgamento. Né? É muito difícil mesmo. E aí, ou seja, o Kardec ele complementa, né, esse estudo, né, falando dos infortúnios ocultos. Né? Então, ou seja, ele cita ali caridade sem ostentação, depois os infortúnios ocultos. Os infortúnios ocultos, né, seria o seguinte, trazendo para um outro tipo de, de maneira, né, de se descrever, seria as desgraças ocultas, sofrimentos ocultos, seria mais ou menos isso. Né? Hoje, nós estamos passando pela pandemia da Covid-19. Né? Então, a gente sabe, né, todos nós sabemos das consequências, né, das inúmeras consequências desastrosas que ela provocou. Além das vidas, né, ceifadas, né, o alto nível de desemprego. E com o alto nível de desemprego, o que acontece? Né? O nível de pobreza, né, extrema pobreza, vai lá em cima. E aí, meus irmãos, o que Kardec ele procura, né, nos ensinar, né, nessa parte dos infortúnios ocultos seria a questão de que é muito comum, né, quando a humanidade ela passa por situações, né, de catástrofes, né, de desastres naturais, né, onde você tem ali, em curto espaço de tempo, né, uma tragédia humana. Né, a Covid-19 é isso. A gente tem milhares de pessoas, né, que morreram, um grande desemprego, um grande nível de pobreza, um índice de pobreza, né, e isso trazendo só para o Brasil, né, ou seja, num pequeno, num micro universo aqui do Brasil. Então a gente tem condições de entender isso. Então é natural, né, pelas informações correrem de uma forma mais rápida, né, a mídia ali trabalhar muito. Isso é muito natural. E as pessoas elas fiquem tocadas e passem,
né, a trabalhar no sentido de ajuda ao próximo. Só que, ao citar isso, e olha que o livro é do século XIX, né, ao citar isso, o que Kardec quer nos chamar a atenção é que devemos, né, ou seja, lógico que todos esses trabalhos eles são louváveis, né, ou seja, é nobre esse trabalho, sempre será nobre. Só que a gente precisa entender a situação da pobreza em si como um problema social e não de um determinado mundo, né? Então, a mensagem evangélica tem no sentido de transformar o ser humano. Ou seja, o ser humano ele tem o seu papel social e ele passa justamente, né, pela preocupação com o outro ser humano. E a gente vai ver, como dissemos no início do estudo, que vai trazer, né, para a gente, Kardec, fora da caridade não salvação. Inclusive, fora da caridade não salvação seria o resumo da obra do Espiritismo. Ou seja, Kardec resume nessa frase, né, toda a obra de Jesus, à luz do Espiritismo. Então, assim, o hábito em si, né, de ajudar da caridade, e a gente também vai observar que a caridade não é só doação material. A gente lembra da mensagem que Helene leu no início de Emmanuel, né, uma palavra, um ouvido, né, também um dia farão parte, né, na ajuda das nossas mãos, da verdadeira caridade prestada em sociedade. Kardec ele termina, né, com uma bela história de generosidade modesta. Eu vou colocar aqui, acho que dá tempo, né? É uma história muito bonita, no sentido de que assim, ele resume basicamente, né, a caridade modesta, né, a generosidade modesta, e aí a gente tem uma forma interessante de terminar essa parte do estudo. Então, olha só. Vamos lá. Quem é esta mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúde respeitosamente. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessita, rudimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem chorar. O pai está no hospital e, enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com o seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e, para as menorzinhas, o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus, todos os homens. Terminado seu giro, diz de si para consigo: comecei bem meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial.
Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão sigelo traz? Para não insultar a miséria com seu bicho. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tem de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que deis a outra, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitarmos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Não importa. Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la, reconheceu nela a sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Bem, meus irmãos, essa história, ela é. Eu poderia não ter falado nada e ter colocado essa história, né? Porque realmente Kardec foi muito feliz, né, ao trazer em poucas palavras, né, um sentimento que nos toca. Então é dessa forma que a gente tem que entender a mensagem do não sabeis a vossa mão direita o que fazeis, né, a vossa mão esquerda. Então, dessa forma, eu passo para a nossa irmã Juliana para que complemente o nosso estudo de hoje. Muito obrigado a todos. Vamos lá, então. E continuando, né, vou pegar aí uma carona nesse finalzinho do Adriano. Kardec traz para a gente dois conhecidíssimos, né, duas conhecidíssimas passagens, né, de Jesus, né, parábolas que vêm complementar esse comecinho do nosso capítulo de hoje, que é o óbolo da viúva, né, e depois convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Então, o óbolo da viúva, se a gente for buscar um significado, né, da palavrinha óbolo, está lá no dicionário que é um pequeno donativo. Né? Então, um pequeno donativo daquela mulher, né, que deu de coração puro, né, com a sua maior boa vontade, aquilo que poderia dar naquele momento. Né? Não só pelo valor material, mas o símbolo que ela traz naquela doação. Sobretudo da fé, né, em agradecimento, e se colocando à disposição para ajudar na medida do possível, né, dizendo ao Pai Maior que estava ali para o trabalho, que ela pudesse ser colaboradora. Então a gente vai começar a conversar sobre o óbolo da viúva, né? Muito conhecida essa passagem de Jesus. E aí ele fala assim, lá em Marcos e Lucas. Estando Jesus assentado de frente ao gasofilácio, o gasofilácio era uma caixa, né, um cofre que ficava lá naquele local dentro dos templos, onde eram recebidas as doações, né, onde se recolhiam ali as ofertas. Né? Então, estando Jesus assentado defronte ao gasofilácio, observava de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas. E convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo que mais colocou
esta pobre viúva do que todos os outros, porque todos os outros deram do que tinham na sua abundância. Porém, esta deu à sua indigência tudo o que tinha, né? Porém, esta deu de sua indigência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para seu sustento. Então, aos olhos da percepção dos homens, a viúva tinha dado a menor quantia. Mas Jesus, na sua infinita sabedoria, na sua pureza de coração, ele percebeu os motivos mais íntimos que levaram aquela mulher a ofertar, a dar aquela doação. Enquanto a vaidade de uns em agradar a Deus, né, para obter favores, ou agradar aos sacerdotes e a outros mais, ela ali se colocava em sacrifício, porque privava-se do seu necessário, do seu sustento, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, para poder manifestar a sua sinceridade, né? A sua fé, né? Aquela suprema renúncia que ela se coloca ali, doando tudo o que tinha. Então, a gente pode considerar aqui que o valor moral, né, foi muito maior do que o valor material da oferta. Porque esse valor moral, ele foi dado de coração, ele foi dado como gratidão, né? Ele foi dado a partir do momento em que ela ali passou e teve a vontade de doar, não só uma ajuda material, mas muito mais do que isso, né? Se colocar disposta ao trabalho, né? Mostrar a sua vontade de fazer o que ela podia de melhor naquele momento. Então, os valores a gente conhece muito bem quando se fala do valor material, mas quando a gente fala desses valores morais que expressam a sinceridade da fé, a vontade de contribuir, né, com que ela se colocava ali como um dever que ela tinha, o seu desprendimento, né, esquecendo as suas necessidades materiais do momento, renunciando a elas e se colocando nessa verdadeira doação. Então, Kardec vem dizer para a gente, a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros do que em si mesmo, né? E aí ele coloca para a gente sobre aquelas pessoas que lamentam não possuir os recursos materiais para fazer o bem, porque se tivessem aqueles recursos, aplicariam sempre em favor dos mais necessitados. Mas aí ele vem nos colocar essa reflexão de que aquela mulher que não vinha de riqueza, que não tinha bens materiais para doar, doou o que ela tinha naquele momento, aquelas 2 pequenas moedas, né, mas que para ela simbolizavam muito mais do que qualquer riqueza material que ela viesse a dispor, né? Então, quem tem essa preocupação de auxiliar, né, essa preocupação de trabalhar e de fazer a caridade, pensa primeiro no outro do que em si mesmo, né? Dá ao outro, muitas vezes tirando até mesmo de si, né? Porque vê no outro uma necessidade muito maior do que a sua própria necessidade. Então, essa preocupação de auxiliar, Kardec coloca aqui para a gente, a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo, né? E aí a gente vai refletir sobre o significado dessa palavrinha caridade, que é o exercício de amor ao próximo, que nós já estudamos 2 capítulos atrás, né? Como o Adriano bem lembrou, do amar o próximo como a si mesmo. Então, a caridade é esse exercício de amor ao próximo, nos colocarmos no esforço de ajudar ao nosso próximo, né? De desenvolvermos esses melhores sentimentos em nós para passarmos àqueles que estão à nossa volta. Então, Jesus, ele não censurou os ricos, e isso tem que ficar bem claro. Ele apenas explicou aos seus discípulos, chamando-os a uma reflexão, né? Ele não censurou aqueles que doavam muito, porque tinham em abundância, né? Ele apenas deixou bem claro a importância daquele gesto da mulher, que não tinha bens materiais em abundância e mesmo assim se colocou à disposição para exercer a verdadeira caridade, né? Porque dar daquilo que nós temos em abundância, é claro que não deixa de ser uma ajuda, mas exercitar a verdadeira caridade vai muito além disso,
né? Então, como é que nós podemos fazer a caridade se possuímos pouco? E aí, cada qual vai procurar no seu trabalho empregar as suas forças, seja a inteligência, seja a capacidade de trabalhar com a força mesmo, né, com as suas mãos ali na lida, né, propiciar a outros recursos que faltam, né, de maneira generosa, nas suas melhores intenções, né, fazer esse sacrifício mais agradável ao nosso Pai de amor e de bondade. Então, esse é o verdadeiro trabalho na caridade, é usar todas as suas forças, tanto intelectuais, né, tanto a sua inteligência, quanto a sua força de trabalho mesmo, as mãos ali na obra, na lida, para um bem maior, né? E Kardec acrescenta que, no geral, as pessoas dizem, né, e aí acabam até por sonhar que se possuíssem muito dinheiro, poderiam muito ajudar, né? E aí acabam enveredando muitas vezes até por um caminho fácil em conseguir esse dinheiro, né? O caminho que não será o do trabalho, do seu labor, que muitas vezes chega por herança, por loteria, enfim, né? Da maneira que for. Mas Kardec coloca aqui para a gente como uma situação, ela não vai perder o seu mérito para aqueles que conquistaram dessa maneira, né? Mas ali o seu esforço, a sua vontade, né? A sua conquista, ela não será como a daquele que trabalha para receber, que trabalha para ajudar, que trabalha se dispondo ao amparo daqueles que chegam, né? O trabalho para o seu sustento e que ajuda também a sustentar aqueles que precisam. E muitas vezes aquele que tira do seu próprio sustento, como a nossa viúva, né? Como essa conhecida parábola, para ajudar aqueles que ela achava que precisavam mais do que ela. Então, as pessoas que estão interessadas em fazer o bem, né, e não possuem um recurso para isso, elas vão buscar nesse exemplo do óbolo da viúva, né, um estímulo, né, uma verdadeira vontade de mudar, de querer ser melhor, apesar das dificuldades materiais que são passageiras, né? E aí, seguindo um pouquinho mais, ainda nesse contexto, né, que Kardec coloca para a gente de ganhar o dinheiro, de ganhar a riqueza com facilidade, e aí ele dá o exemplo da herança, enfim, ele coloca para a gente lá no livro dos médiuns, nas questões 294 e 295, que ele cita aqui para a gente no Evangelho, essa ajuda, né, que muitos pediam aos espíritos para conseguirem descobrir grandes invenções, né, para que pudessem ter esse acesso à riqueza, né, para que pudessem se colocar nessa maneira mais fácil de adquirir bens, né, de sobreviver e de terem abundância. Então é muito interessante quando ele cita aqui para a gente, e nós vamos lá no livro dos médiuns, né, que é o próximo livro que vocês estudarão aí no ano que vem, para conhecer. Então vale muito a pena, quem tiver essa curiosidade, busca lá para poder entender, porque essas ideias elas foram despertadas lá no início, quando a doutrina se fez conhecer, né, através de Kardec. E aí Kardec mesmo colocou para a gente que o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo conseguiu acalmar aquela febre de descobertas, né, que aconteceram lá no princípio, onde todos imaginavam, ou uma boa parte, né, das pessoas conseguia imaginar que o Espiritismo iria ajudá-las a conseguir ganhar as riquezas facilmente, né? Então, nada como o estudo, como o esclarecimento, né, para que a gente possa ter essa compreensão. E aí, ele cita também que não é só com o dinheiro que as lágrimas podem ser enxugadas. Quem deseja beneficiar sempre encontra a oportunidade para realizar essa tarefa, para realizar essa vontade, né? Porque, palavras dele, uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tornar uma providência útil, na falta dessa condição, né, desse dinheiro, desse capital, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer
um pouco àqueles que necessitam, isso também é caridade, né? Olha o óbolo da viúva aí. Isso também é a esmola do pobre, o óbolo da viúva. Então vale essa reflexão para a gente. Porque muitas obras de auxílio aos necessitados acabam surgindo principalmente daqueles que menos recursos financeiros têm. E a gente vê um bom exemplo hoje, essa situação que nós estamos atravessando, é a pandemia. Quantas pessoas não passaram a olhar para o outro? Não passaram a se preocupar com o outro? Poxa, porque o meu vizinho perdeu o emprego? Porque a família de alguém chegou no seu conhecimento ali, os pais perderam o emprego, ou então um adoeceu e o outro teve que ficar com os filhos e agora ninguém consegue mais sustentar aquela família. E quantas pessoas começaram a passar necessidade material, né? Seja a fome, seja o pagamento de uma casa para poder viver, né? De um aluguel, enfim, tantas necessidades de medicações, de auxílio, do que for, né? Então a gente começou a olhar para o outro, né? Por isso, esse finalzinho aqui dessa parte do estudo do óbolo da viúva é muito atual, né? Porque aqueles que mais necessitam, muitas vezes são os que mais abrem os seus olhos, não os olhos físicos, mas os olhos do coração, para as necessidades do outro. E aí eles vão se juntando, né? E vão trabalhar nessas atividades, nas mais diversas atividades, para poder conseguir ajudar aqueles que precisam, exercitando a solidariedade, a fraternidade, né? A simplicidade, porque fazem de coração, né? Estimulam a generosidade de outros tantos que às vezes precisam desse estímulo, né? Para poder deslanchar aí no caminho da solidariedade, né? E vão exercitar, acima de tudo, o amor, né? Então, para nós espíritas que conhecemos o lema que fora da caridade não há salvação, nós não temos desculpas para não exercermos essa caridade, né? No nosso dia a dia, seja no nosso lar, no nosso trabalho, com as pessoas que estão à nossa volta, enfim, né? Da maneira que pudermos exercitar essa caridade. Então, que nós possamos trabalhar como a viúva, né? Como esse exemplo que ela nos deixou, fazendo sempre o melhor que pudermos, porque a nossa intenção aos olhos de Deus, né, nós não conseguimos esconder. E aí nós vamos sempre poder caminhar para a frente, compreendendo as dores dos outros, né, para que nós possamos amenizá-las da melhor maneira, né, que pudermos. E aí a gente passa para convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Está lá no nosso item 7. Né? Então, deixa eu abrir aqui para a gente poder ler. Isso. E aí Jesus... Aí está lá em Lucas, né? Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir, mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido outras coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurados o que comer o pão no reino de Deus. Então, esses ensinamentos de Jesus, né, eles sempre foram dirigidos a todos nós, né, em todos os tempos. Por isso que as parábolas são tão atuais, né? Cada vez que lemos esses ensinamentos do Mestre, nós podemos perceber o que vivemos na atualidade, né? E aí elas ficaram registradas para que nós pudéssemos refletir a partir delas o nosso comportamento, para que nós pudéssemos refletir a partir delas o que podemos melhorar, o que devemos melhorar, né? Para que nós possamos progredir na nossa jornada evolutiva, nessa nossa caminhada em busca da perfeição e da felicidade, né? Então, nessa linguagem sempre figurada, para aqueles que eram incapazes de compreender a delicadeza dos pensamentos do Cristo, né, ele usava aquelas imagens mais fortes, né, que
convidariam todos à reflexão. E é o que acontece com a gente hoje, né? Graças a Deus, a gente já mais ali estimulados no amor, né? Para desenvolvermos sentimentos, muitos de nós já têm essa percepção maior, né? Então, nesse texto, a gente busca essa palavrinha que vai ser essa palavrinha mais importante, a principal. E serás bem-aventurado, porque esses não têm o que te retribuir, né? Então, nós vamos exercitar o desinteresse pessoal nessa busca de fazer o bem, nessa ação do bem, de convidar aqueles para o banquete, mas aqueles que não teriam como nos retribuir, nos pagar da mesma forma. Então, nós faríamos de coração, né? Exercitando a caridade na sua mais singela, né, colocação. Então, é muito bom nós reunirmos os parentes, os amigos, né, para almoçarmos, jantarmos, enfim, nos reunirmos em comemoração, mas Jesus, ele nos faz esse convite para que nós possamos também pensar naqueles que não têm a oportunidade de participar de um banquete, né? Mas que, se forem convidados, ali se colocarão ao dispor, né? Ali estarão para participar. Então, ele vai ensinar que o verdadeiro ato de bem aos outros, né? Ele é sempre realizado sem esperar algo em troca, sem esperar a retribuição, sem esperar ter vantagens, né? Sem o interesse de ter algo de volta. E aí Kardec vai lembrar para a gente que a palavra banquete, ela também pode significar essa participação, né? Não só no banquete de alimentos ali, né? Mas também nas várias ações do dia a dia, que a gente se colocar à disposição de trabalhar, de tarefar em prol do outro, né? Ajudando-os sempre com a nossa benevolência, sem ostentação, lembrando das suas necessidades, né? Porque eles estão ali, tentando compreender as suas razões e jamais julgar e condenar, né? Isso não, porque isso não é exercer a caridade. Se nós vamos nos colocar no papel de trabalhar nessa tarefa, de querer exercitar a caridade em nós, então não julguemos e não condenemos aqueles que nos chegam, né? Façamos de coração, façamos de boa vontade, porque a caridade deve começar sempre com esse coração limpo, puro, de qualquer julgamento, de qualquer condenação, para que ela efetivamente se concretize, né? Para que a gente possa sentir essa alegria, nessa vontade de servir, né? Que nos faz tão bem. Então, buscar os cegos e os estropiados, né? Trabalhar por esses que nos chegam necessitados, muitas vezes podemos começar até pela nossa própria família, né? Porque a família consanguínea é o lugar que nós podemos exercitar a caridade, que nós devemos exercitar a caridade, né? Nós não nos reunimos na Terra, né, em famílias por acaso. É porque necessitamos trabalhar com aqueles que estão bem próximos de nós. E a partir daí nós vamos ampliando o nosso horizonte, né? Nós vamos melhorando a nossa visão e vamos conseguindo trabalhar um pouco melhor tudo isso que o nosso Mestre Jesus espera de nós, através dessas reflexões. Porque a partir dessas reflexões nós conseguimos colocar uma nova visão em cima das situações que nos chegam, né? Então, fazer por benevolência, sem ostentação, e ter a cordialidade, né? Uma sincera cordialidade no ato de servir, de trabalhar pelos outros, né? Por aqueles que estão necessitados. Então, fazer o bem sempre pela alegria de fazer, né? Sem exigir ou esperar algo em troca. Seguir a lei de amor, desse amor incondicional que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Porque é a nossa meta, né? É através desse caminho, é através dessa busca que nós vamos desenvolver o nosso conhecimento, né? Que nós vamos desenvolver
a nossa moral, né? Tudo aquilo que o mestre veio nos ensinar, né? Todos esses ensinamentos, e vamos aperfeiçoando a nossa moral, né? Para que nós possamos, então, fazer parte dessa verdadeira família, né? Dessa família universal, que nos convida todos os dias para que nós possamos nos modificar naquilo que ainda necessitamos, melhorar naquilo que já começamos, né? Num caminho bom, no caminho certo, e refazer sempre que for preciso, porque é muito interessante, a gente, nessas últimas semanas, acabou falando muito sobre o perdão, né? Tanto aqui no Gelco, como em outros estudos, falando sempre sobre o perdão. E o perdão, ele está intimamente ligado, né? À caridade, à fé, né? A todas essas transformações que ele nos convida. Então, se nós precisamos perdoar, se nós precisamos nos perdoar e perdoar ao outro, nós vamos dar o exemplo, né? Vamos dar nós o perdão, mesmo que o outro não queira. Vamos nos dar o perdão para que tenhamos uma chance, né? Uma nova chance de progredir, de conhecer. E por aí nós vamos. Então vamos nos dar essa oportunidade de trabalharmos sem ostentação, sem fazermos esperando receber algo em troca, porque esta sim é a verdadeira caridade, né? Que nos vai ajudar a conhecer todos esses belos ensinamentos que o Mestre Jesus nos trouxe, a reflexão, né? E aí no finalzinho, a gente separou aqui um trechozinho que nós retiramos de um site que nós estávamos estudando aqui, lá do Centro Espírita Batuíra, lá de Sorocaba, e tem uns estudos muito bons. A gente pesquisando vem aquelas sugestões, né? E a gente consegue ir conhecendo e ampliando o nosso horizonte de conhecimento, isso é muito bom. E aí ele coloca assim para a gente: não saiba a vossa mão esquerda, que dê a vossa mão direita, né? Então, busca a prática do bem, né? Trabalha pela caridade, exercita a piedade sem ostentação, sem divulgação e sem querer algo mais em troca, né? Busca no teu silêncio essa maneira incondicional de fazer o bem, tendo por retribuição a conquista do amor, né? E da vontade de trabalhar ainda mais usando todos os recursos e os esforços que você puder usar para essa prática do bem, né? Porque é um bem maior que nós fazemos a nós mesmos. Nós não ajudamos só aqueles que nos chegam, né? Nós ajudamos muito mais a nós mesmos, porque nos sentimos úteis. E aí, estudando, o Adriano lembrou bem, né, do Saulo César, que faz vários estudos lá pela Federação Espírita Brasileira. Então, eles colocam, em vários estudos nós já pescamos nessa colocação dele e de outros participantes, porque quando nós somos úteis, nós nos sentimos bem. Nós precisamos ser úteis para compreendermos o que é progredir, para compreendermos o que é buscar essa transformação que vai nos conduzir nesse caminho rumo à perfeição moral, né? Então, que sejamos úteis sempre e que façamos o nosso melhor sem esperarmos receber em troca, né? Então, vamos lá passar para o Adriano. Lene, se alguém quiser comentar alguma coisa, tem um comentáriozinho aqui da Joelma. Ela colocou aqui, ó: se tivermos empatia, a caridade acontece naturalmente, tanto material como moral. É isso aí. Vai fazer parte da gente, né? Enquanto você estava falando, principalmente em relação àquela questão que a pessoa às vezes espera ou pede para que tenha condições, né, maiores, financeiras, para poder fazer alguma coisa, eu me lembrei de duas coisas. A primeira foi o Selvi fazia visita ao lar de Maria Dolores Nenê, no Rio de Caxias, grupo do GEL, né? Ia lá uma vez ao mês. E a primeira vez que eu fui, a primeira impressão que você é levado para conhecer, a instituição ela fechou por falta de verba, né? Um pouco antes da pandemia, né? Mas hoje ela voltou a existir com outro nome. A administração era espírita, passou a ser evangélica, mas graças a Deus continua lá atendendo algumas crianças necessitadas. E nessa época, a primeira coisa que se fazia quando a pessoa ia
a primeira visita era conhecer a casa. E aí, o que dava? A noção era sempre a mesma, né? A gente chegava e olhava e realmente a gente pensava nisso, né? Poxa, se tivesse dinheiro, poderia fazer isso, fazer aquilo, ampliar aqui, porque lá tinha sala de brinquedoteca, biblioteca, era uma casa muito bem estruturada, porém faltava muita coisa, né? Assim, era incompleto. Então, a primeira noção que fazia, quer dizer, quando eu tive, seria essa. Foi essa, né? Se tivesse dinheiro e tal, beleza. E aí eu fui reparando que os outros irmãos, quando iam a primeira vez, falavam a mesma coisa. Pô, se tivesse dinheiro... Aí veio a reflexão, né? Que o Espiritismo nos ensina também. Bem, se um tivesse dinheiro, iria fazer a obra e não iria faltar nada. E a visita, que contemplava mais ou menos, às vezes, 20 pessoas, e em torno de 5, 6 carros, né, numa caravana, que saía de Campo Grande para Duque de Caxias, não ia ter efeito nenhum. Porque, assim, o, o sentido que a gente tira, né, do trabalho é justamente esse. A necessidade gera o trabalho. Então, ou seja, aquela necessidade daquela casa, né, fazia com que em torno de 20 pessoas, né, se propusesse a ir até aquela casa, doar um pouquinho de si para aquelas crianças. Né? E as experiências estão guardadas conosco até hoje. Então, meus irmãos, a gente precisa entender o seguinte: a pobreza, ou seja, essa tragédia social em que a gente vive, ela serve para que exista o sentimento e exista o trabalho e a preocupação de se reverter essa situação. Tenha consciência disso, né? Esses irmãos, eles também são amparados pela espiritualidade, são amparados por Deus, mas é necessário que essas coisas existam para que o ser humano evolua. Eu sou até capaz de dizer, porém é uma opinião minha, muito mais eles nos ajudam do que nós os ajudamos. Eu tenho a certeza absoluta disso. Tenho a certeza absoluta. E aí eu me lembrei daquela historinha que eu contei, onde a mãe vai ensinar a filha pequenina a confeccionar roupa para poder contribuir pessoalmente, né, se fosse uma obra dela, a contribuição. Na última visita que fizemos na rua, uma senhora confeccionou, se eu não me engano, umas 10, 12 toucas. Né? Tudo igual, tudo da mesma cor, tudo igual. E aí, quando a gente chegou, nós chegamos com lanche, cobertores, essa touca, meia. Quando a gente apresentou, dissemos que tinha touca, foi um rebuliço, todo mundo querendo touca. Porque aí, nesse lugar, tinha umas 10, 12 pessoas. E essas 10, 12 pessoas, tudo com a touca igual. Então, eles mesmos começaram a brincar. Pô, todo mundo com a touca igual, então vamos fazer um time de futebol. Os com touca e os outros sem touca. Então, assim, mesmo diante dessa tragédia social que a gente vive, existem momentos de descontração, existem momentos de alegria, porque ali, né, existem, né, muitas pessoas envolvidas dando um pouquinho de si. É pouco, realmente é pouco. Mas é melhor do que estar parado. É melhor do que olhar sem fazer nada. Né? Então, esse é o sentido do Evangelho de Jesus. Fazer com que a gente reflita na nossa vida. Nós não estamos aqui à toa. A vida não é à toa, ela existe um propósito. E o que o Espiritismo nos traz, que um dos principais propósitos do Evangelho de Jesus é a gente entender que é preciso evoluir, mas não será possível evoluir sozinho. Precisamos olhar para o lado, né, para trás e observar a nossa volta e fazer o possível para que todos, né, em conjunto, possam evoluir.
Essa é a mensagem que eu tiro do Evangelho. A Lene colocou... Pode, eu ia copiar você aqui, ó. Você botou que caridade é o amor em movimento. É perfeito. Pois é. E a gente vem, como você também lembrou, e o Adriano, né? A gente vem falando de amor, né? Porque, na verdade, o Evangelho de Jesus é amor, né, gente? O tempo todo a gente vai estar falando de amor. Mas, especificamente, de amor, que quando ele fala, amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, e agora a gente continua falando de amor, né? Porque quando vai falar da caridade, a gente está, com certeza, falando de amor. É o momento que a gente realmente vai estar exercendo esse sentimento, quando a gente vai estar exercendo esse sentimento para com o próximo, né? Que é esse amor em movimento. E o Adriano colocou agora uma questão que eu achei também interessante, de que quando a gente está, né, porque realmente muitas pessoas estão passando por essa situação chata, sofrida, né, da miséria mesmo, né, e a gente fica ali, às vezes, sem saber o que está acontecendo, né, e se pergunta, por que comigo? Ou ainda, né, eu não merecia isso? Mas, na verdade, tudo que nos acontece, a gente já sabe, né, nós que já viemos estudando, não nos acontece por acaso, tudo tem um porquê. E não é para a gente ficar de braços cruzados, só chorando, só se lamentando. Muito pelo contrário, é para a gente realmente agir, é para a gente buscar o que fazer. Né? Como fazer? Eu agora não sei dizer, mas cada um vai descobrir, né? É para, na verdade, a gente conseguir caminhar, né? A gente conseguir progredir. E aí eu me lembrei que eu comentei algumas semanas atrás sobre o André Luiz, quando desencarna, ter encontrado com um ex-amigo do pai dele. Só que o pai dele havia prejudicado esse ex-amigo, né? E aí ele, muito envergonhado, não sabia como se posicionar perante ele. E aí o que o ex-amigo, né, coloca para o André Luiz? Para que ele se tranquilize, que o pai dele havia feito, na verdade, foi bom para ele. Então, que o pai dele não foi ruim, ele não foi uma pessoa má, muito pelo contrário, ele entendia o pai dele tendo sido um benfeitor. Porque o que o pai fez? Fez com que ele ficasse na miséria, né? Por isso eu me lembrei desse caso, tá, Adriana? Fez com que ele ficasse na miséria. E o ficar na miséria fez com que ele tivesse que se movimentar. Então, foi dessa forma que ele, né, teve que correr atrás daquele prejuízo, teve que agir e realmente ele conseguiu esse progresso, ele conseguiu se melhorar. Então, acho que aí fica até um bom exemplo para a gente, né, que realmente não é para a gente ficar só ali parado, se queixando, que muitas vezes a gente acaba ficando assim. E a Juliana também terminou de uma forma que eu achei também muito legal, né, de que a gente precisa ser útil, né? Nós precisamos nos sentirmos, na verdade. Mais do que sermos úteis, nós necessitamos, cada um de nós, necessitamos nos sentir assim, úteis, né? Que a gente precisa se movimentar. E essa falta de utilidade, essa falta desse sentimento de sermos úteis, pode até nos levar à depressão, né? Então, que a gente fique aí muito atento a isso, porque a ociosidade, essa falta de nos sentirmos úteis pode realmente nos levar para esse caminho. Então, fica mais aí, uma vez, né, esse aviso para todos que a gente realmente precisa estar agindo, né? E que tal aí essa caridade sendo o amor em movimento, né? Verdade. É isso aí. É preciso. Isso mesmo. Bem, então, já estamos próximos da nossa hora, né? Acho que não temos perguntas aqui no chat, então, havendo dúvidas ou até compartilhar experiências, né? Estaremos lá no chat, no nosso grupo do WhatsApp, né? E participem, isso é muito, muito importante para todos nós. Então, Ju, passo para você fazer a prece final. Vamos lá. Então, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecendo pelo dia de hoje, pelas oportunidades que tivemos de reflexões, de buscarmos melhorar, né, aquilo que nós ainda não estamos confortáveis, de nos aproximarmos dos conhecimentos, de buscarmos esses conhecimentos para que possamos seguir com mais segurança nessa jornada que estamos atravessando. Nós possamos buscar o consolo e o ânimo nas nossas dores e nas nossas dificuldades. E sabendo que não estamos sozinhos,
que somos sempre amparados por esses espíritos maiores, por esses espíritos que vêm nos abraçar e nos ajudam na condução do rumo certo. Que estejamos todos envolvidos na doce e serena paz do Mestre Jesus. Aos irmãos enfermos, a todos que estão nos hospitais, aos que estão nos asilos, aos que estão nos orfanatos, a todos aqueles que necessitam sentir esse abraço, àqueles nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que muitos estão esquecidos, que todos possam ter essa certeza dentro de cada um, de que o Mestre Jesus é o nosso maior amigo, de que Ele está sempre ao nosso lado, sejam as dificuldades que estejamos atravessando. Então, que envolvidos nessa doce e serena paz, possamos pedir licença para encerrar o estudo da noite de hoje, sempre elevando o nosso pensamento ao alto, aos bons amigos, ao Mestre Jesus e ao nosso Pai maior de amor e bondade. Dá-nos licença para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação. E esperamos contar com vocês também na próxima semana. Fiquem com Deus. Até breve. Tchau, tchau. Boa noite. Fiquem com Tchau, Deus. gente. Até segunda.